Olá a todos, bem-vindos novamente ao canal do Anoshi. Hoje nós vamos falar sobre uma obra que chegou a ser considerado o grande expoente dos mangás de ação da segunda década dos anos 2000, que é o Boku no Hero Academia, ou My Hero Academia, como ficou conhecido aqui no Ocidente. Ele chegou a ser por muitos considerado como o sucessor natural de One Piece, como um mangá de ação shonen que seria ali muito famoso, né? Poderia chegar ali a alcançar os patamares da maior obra atualmente de mangás shonen, mas com o tempo ele acabou sendo desprezado ou acabou perdendo o interesse dos fãs. E a gente vai tentar entender por que isso aconteceu. Sem mais enrolação, vamos lá. Boku no Hero Academia, ou My Hero Academia, ele é um mangá que foi começado a ser serializado em julho de 2014 pelo Kohei Horikoshi, ele que é o grande criador da obra. Ela é uma grande homenagem aos comics americanos, né, aos heróis em quadrinhos que a gente conhece mais famosos, muito possivelmente por causa do cinema que deu uma impulsionada boa nesses heróis. Ela mistura ali esse ambiente de super-heróis americanos com a escola, no caso, né? Por isso que é My Hero Academia, no caso. É uma academia que formariam, no caso, heróis, né? A história se passa num mundo onde grande parte da população possui alguma habilidade sobre-humana, que são chamadas de aqui de quirks, e o personagem principal, que é o Izuku Midoriya, não tem nenhuma habilidade, por isso se sente excluído. E só que com isso abre a oportunidade de ele herdar os poderes do maior herói da atualidade. E com isso ele entra na escola para, junto com outros alunos, no caso, para aprender a controlar esses poderes. Essa é a grande premissa do mangá. O conceito do mangá de Boku no Hero, ele não é muito inovador. Ele segue aquela fórmula batida já, de é sempre o bem contra o mal, um grande vilão que tem um plano para dominar todo mundo e uma nova geração de heróis que acaba tendo que aprender como enfrentar esses vilões e que acaba sendo a grande esperança do mundo. Então não muda muito do que nós já temos ali nos últimos anos, é uma forma bem batida. O que muda aqui é a forma como ela é contada, né? Ela usa bastante do universo escolar, que é uma coisa que é muito no Japão é muito em voga, porque como essas obras são feitas para jovens, então acaba remetendo ali ao ambiente que eles vivem, então acaba atraindo bastante parte do público por ser ambiente escolar e também por ser uma série que ela tem uma carga dramática muito alta, é uma série que ela prioriza ali muitos momentos mesmo de heroísmo, então ela meio que faz ali um ode ao heroísmo. Isso é uma coisa que está muito ali hoje em dia sendo esquecido pelos mangás shonens atualmente. Então isso foi também uma coisa que foi bem feito, os personagens são bem construídos, pelo menos aí esses que giram em torno do personagem principal têm poderes muito bem construídos e as personalidades deles são bem construídas. Então, é uma obra que chama atenção no começo pelo capricho e pela forma como vai ser contada. Parece que resgatou bem aqueles mangás mais dos estilos dos anos 90, que o Hakusho, uma pegada um pouco mais voltada para o sentimentalismo do que simplesmente para a ação pura e desenfreada. Não demorou muito, saiu a versão em anime, que foi um sucesso absoluto quando foi lançado. Foi produzido pelo estúdio Bones, que é um estúdio muito bom, que faz ótimas animações, e nesse caso fez uma animação impecável, porque conseguiu pegar bem o espírito do mangá e trazer para o anime. Então, quando foi lançado ali, acabou sendo um sucesso absoluto e acabou aumentando essa percepção de que seria o grande mangá de ação ali da segunda metade ali dos anos da segunda década dos anos 2000, né? E seria o sucessor de One Piece pela qualidade do que estava sendo apresentado. Uma estratégia também acertada da empresa que fez, no caso, é trazer a série por temporadas, que é uma forma ali de evitar que se perca o material original ou se inclua muitas coisas, em caso de feeders, para evitar que o público perca o interesse na obra. Então eles pegam por temporadas e algumas vezes podem fazer até algumas adaptações, mas eles tentam pegar o máximo da obra original sem interferência ali externa de uma equipe de animação para manter ali uma audiência, alguma coisa do gênero. Foi uma estratégia muito boa e que acaba ali aumentando a nossa
vontade ali, o nosso interesse por assistir a próxima temporada, porque sendo dessa forma acaba que não fica cansativo assistir. Assiste-se ali uma média de 25, 24, 25 episódios a cada ano, então acaba sempre tendo, a obra acaba ficando fresca na cabeça da gente e acaba deixando que a gente fique sempre com vontade de assistir as novas animações que são lançadas. O grande momento da obra foi ali próximo ali na verdade na terceira temporada do anime e no período ali no mangá que chegou ali cobriu essa parte, que foi a luta dos dois maiores heróis da geração anterior, que seria o All for One e o One for All. Foi o grande momento dessa obra, foi o ápice no caso dessa obra, foi quando teve mais atraiu mais olhares ali do mundo inteiro, porque foi um momento bem construído, toda a história foi construída para aquele momento. Inclusive, quando chegou ali a animação, foi considerada aí um dos grandes momentos dos animes da segunda década dos anos 2000. Foi muito bem feito, foi muito bem trabalhado e muito bem produzido e trouxe ali uma carga emocional muito forte e foi o grande momento ali da série. Foi quando a gente conseguiu ver ali ao máximo e ficou ali a sensação que essa série ia ser a grande série do futuro, porque pegava ali dois nichos que eram muito famosos, que ali na parte do ocidente, a parte dos heróis mesmo, né, dos cómics americanos, que foi fortemente inspirado e muito bem feito, né, uma homenagem muito bem feita, e da outra forma pegou ali toda realmente aquela insegurança do ambiente colegial, das incertezas, né, se seriam bons heróis ou não, aquela coisa de você ter poderes, mas você tem segurança, foram aspectos muito bem trabalhados que resultaram ali nesse pedaço da obra que foi quando todo mundo achou ali que dali só viria coisa cada vez melhor. Depois desse momento foi quando a obra começou a perder um pouco de qualidade, segundo os fãs, e quando as pessoas pararam de perder o interesse pela obra, que foi ali a necessidade de criar arcos cada vez maiores e cada vez com mais emoção. Só que esses arcos eles eram intercalados por arcos menores e que não acontecia nada de muito relevante. Claramente, mostrando que o autor precisava se preparar para o arco seguinte, só que era muito quebrado. Então a tensão, no caso ali, a narrativa ficava muito quebrada, que eram arcos, lutas, no caso, muito épicas, seguidas de muitos momentos que não acontecia nada de relevante. E para os leitores isso acabou ficando muito monótono, no caso. Você tinha um pedaço que você queria ler muito, mas seguido por muitos pedaços que você não tinha o menor interesse em continuar acompanhando. A obra seguiu aí com algumas polêmicas, como o nome ali de um personagem exclusivo que teve que ser alterado na obra, porque o autor quis fazer ali uma jogada com o nome do personagem, mas acabou ali causando polêmica por remeter ali a um período da guerra ali dos japoneses que eles não se sentem muita vontade em ser retratado. Com isso, a obra acabou ali causando meio que um burburinho negativo, no caso, na mídia japonesa, e isso meio que estremeceu um pouco o sucesso do mangá. E fora isso, o desenvolvimento dos personagens acabou sendo bastante prejudicado e foi outro fator ali que foi apontado como um dos grandes motivos para o mangá ir perdendo o interesse das pessoas, no caso. No caso, o personagem principal, que seria o Deku, ele tinha ali a expectativa de que ele ia com o tempo aprendendo a usar os poderes ali do All Might, que foi o herói que ele herdou os poderes, apesar de ele não conseguir ainda usar a totalidade dos poderes, por ele ser muito, o corpo dele não está preparado. Foi se criando ali, conforme as temporadas passavam, a expectativa de que com o tempo ele fosse aumentando ali a capacidade dos poderes que ele ia conseguindo usar. Só que dali, depois da quarta para a quinta temporada, no caso no mangá ali, na metade mais ou menos, acabou se mudando completamente ali a característica dos poderes do herói. Ele acabou herdando poderes de heróis anteriores ali, como é um poder passado de geração em geração, ele acabou herdando poderes de gerações anteriores, que foi uma saída que muita gente achou uma saída muito fácil, uma saída fácil por parte do autor para não deixar ali, não mostrar muito mais a evolução do personagem por não saber como fazer o autor. Muita gente acusou ali o autor de não saber como que ele ia fazer isso, então ele acabou dando a saída mais fácil de uma hora para outra aparecer uma série de poderes diferentes para o personagem principal e ele ter um surto de aumento de poder, mas de forma muito artificial. E realmente ficou meio estranho como que foi conduzido isso. De uma hora para outra teve uma conversa ali mental com ele mesmo, ali no caso, e acabou desenvolvendo uma série de poderes que deixaram ele ali num patamar muito próximo ali do herói que ele herdou os poderes, mas não da forma que foi trabalhado a primeira parte do mangá, do anime no caso.
E outros problemas foram também os personagens secundários, que foram aí também sendo ou suprimidos ou alterados. Então, teve muita coisa ali que foi alterada para o desgosto da maioria das pessoas. Um deles foi o Bakugo, que seria ali o grande antagonista, no caso ali, o grande rival do personagem principal, que do meio para frente acabou virando uma espécie de amigo do herói. Então, acabou que a rivalidade que eles tinham acabou sendo misteriosamente ali eliminada, e com isso ele acabou virando mais um dos que apoiam o herói. E isso o pessoal achou muito ruim, porque acabou um pouco com a personalidade do personagem, no caso, né? Que ele foi sempre construído desde o começo como um grande antagonista, como alguém que tinha muito rancor do herói principal, que queria ser mais forte, que vendo que ele ficava mais forte, também se esforçava em ficar mais forte. E de repente ele acabou ali pedindo desculpas e se abrindo com o personagem principal, e acabou que virou mais um personagem de apoio do personagem principal, que muita gente ali achou bastante ruim. Também o fato do herói principal, depois de perder os poderes, acabar ficando bem apagado na série, né? Ele tinha ali poderia ter um desenvolvimento, no caso, melhor, e muita gente acabou reclamando que ele ficou simplesmente alguém ali muito se sentindo coitadinho, muito vitimizado, no caso, né? Isso acabou também, na opinião das pessoas, contribuindo para quebrar um pouco daquela história do personagem que tinha um espírito forte, e de repente acabou ficando só um coitadinho na história. O anime também sofreu ali com essa queda de qualidade, não qualidade técnica, né? A série continua muito bem animada, mas as últimas temporadas, muita gente inclusive chegou a falar que são não totalmente, mas mais de 50% da temporada seria dispensável, porque não acontece nada de relevante. Seriam ali arcos ali que realmente foram trazidos igualmente ali do mangá, mas são arcos que no mangá já foram bem criticados, porque não tinham ali o mesmo nível de aprofundamento das outras temporadas. Então geralmente foram usados ali temas da escola mesmo, no ambiente escolar, que foram mais usados ali para quebrar o momento entre as grandes batalhas que aconteceram antes e depois, mas que ocuparam grande parte da temporada, e muita gente com isso achou que essas temporadas acabaram ficando praticamente dispensáveis para quem só quer ver ali os momentos mesmo realmente de ação e de quando a história realmente avança na obra. Com isso, até a própria o sucesso ali do anime ainda é muito grande, mas cada vez menos ali gente se interessa em continuar assistindo o anime da série sem antes na hora que passa, né? Eles sempre assistem depois, vendo ali quais episódios que valem a pena assistir. Hoje o mangá se encontra nos seus momentos finais. O autor ele sempre disse que tinha uma história em mente e não ia se estender muito mais, nem por pressão editorial, nem por nada. Então a obra se encontra ali nos seus momentos finais. Acabou que estica um pouco, encurta um pouco, e ele ainda está, faz já uns 6 meses que já está no último arco, que já foi anunciado que seria o último arco, né? Mas o interesse das pessoas pela série, tanto aqui no Ocidente quanto no próprio Oriente, é cada vez menor, né? Tem muitas, a culpa não é só do autor. O autor, logicamente, que tem sua parcela de culpa, porque realmente a série, você vê que ela perde um pouco de qualidade do meio para frente, por essas questões que eu apontei, mas existe hoje em dia, né, um grande número de concorrentes ali para o Boku no Hero. E hoje em dia as animações, os jovens no caso, estão mais interessados em mangás ou séries que são mais visualmente impactantes do que em séries que têm histórias ali mais voltadas para a carga dramática. E hoje em dia temos muitas opções de séries shonen que também fizeram bastante sucesso e ganharam seu espaço, como Jujutsu Kaisen, o próprio Demon Slayer, né? São séries que estão aí hoje, estão também acabando aí. O Black Clover também é uma série muito famosa que também está acabando, mas que acabaram roubando um pouco dessa atenção que foi perdida pelo Boku no Hero. Então hoje é uma série que, apesar de ter ainda uma parcela de sucesso, as pessoas não têm o mesmo empolgação em acompanhar, e não tão. Antigamente os capítulos que lançaram eram muito discutidos. Hoje em dia a gente não vê esse mesmo nível de discussão, porque muita gente falou que a série ficou irrelevante na visão deles. E para finalizar, Boku no Hero é uma série muito boa, é uma série que merece ser assistida e merece ali ser elogiada, porque no começo ela é muito boa e tem os momentos realmente de muita
tensão, a carga dramática é muito forte, explora muito essa questão do fardo de ser um herói, da responsabilidade de ser um herói. Então são questões ali que são tratadas ali muito a fundo e muito dramaticamente em alguns momentos, mas realmente da metade para frente a gente percebe que o autor ele acabou se perdendo ali nessa tentativa de criar uma narrativa muito forte. Ele acabou se perdendo e ficando muito confuso no caso em alguns momentos, ou muito monótono em outros. Então ele acabou perdendo um pouco do ritmo, e o ritmo não fica aquele ritmo que é constante. A série ela oscila muito, e isso realmente acaba atrapalhando para quem quer assistir ou quem quer acompanhar a série. Mas nem por isso é uma série que deve deixar de ser acompanhada, e tem seus muitos méritos. E esse foi o conteúdo do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí, e comentem aí o que vocês estão achando. Estou fazendo mudanças aqui no cenário do canal. Espero que vocês comentem também o que vocês estão achando das mudanças, para achar ali alguma coisa que fique melhor, tanto que explore mais ali o meu cenário, no caso, né? Então espero que vocês curtam, compartilhem e comentem, e coloquem ali o que vocês estão achando do meu conteúdo, o que eu posso melhorar para trazer um conteúdo de cada vez mais qualidade para vocês. Até mais, fui!